Eu sempre fui o tipo de cara que gostava de estar na minha própria companhia. No entanto, com o passar dos dias em casa, na época da quarentena, algo aconteceu comigo e percebi que a solidão não era tão benéfica assim. Já estava prestes a completar 66 dias em casa quando tive uma queda em minha produtividade, pois nada do que eu via nas redes e na mídia estava me ajudando a manter o foco. Procurando manter um pouco de estabilidade, decidi cortar as redes sociais, usar a internet apenas para o essencial e o celular apenas para casos extremamente necessários. Assim, animado com a nova rotina, decidi procurar entre as caixas de tralhas que estavam debaixo da minha cama um antigo relógio de minha avó, que havia falecido há 3 anos. Encontrei o aparelho enrolado em um plástico e logo tratei de limpá-lo. Em seguida, resolvi testar se ainda funcionava, pois poderia me ajudar a evitar ficar me distraindo. Limpei o relógio, troquei as pilhas, ajustei a hora e para minha surpresa, ainda estava funcionando normalmente. Coloquei o relógio na parede da cozinha, com o intuito de me orientar pelas passagens de tempo e evitar pegar em meu celular, pois sempre que estava com o aparelho de telefone, era um gatilho, quase inconsciente, para me distrair. Durante as primeiras horas, o tal relógio me ajudou bastante, no entanto, aquilo durou pouco. O que aconteceu foi que o som emitido pelos ponteiros do relógio estava roubando a minha atenção enquanto trabalhava, de uma maneira tão ruim, que já estava ficando com dores na cabeça. O tal ruído era irritante, desconcertante e me deixava angustiado, e à medida que precisava me concentrar para terminar o serviço, aquele som continuava a impregnar em minha mente. Foi então que me levantei da cadeira, me aproximei do relógio e tentei, por alguns minutos, retirar aquele maldito som, mas foi em vão, pois não havia como. Dizendo para mim mesmo que eu não podia me permitir que um simples relógio de parede roubasse a minha atenção daquele jeito, coloquei uma playlist para tocar e assim conseguir trabalhar pelo restante do dia, pois o som emitido das caixinhas de som atenuava a propagação dos ruídos do relógio. Porém, anoiteceu, e claro, necessitei desligar o som. Já eram quase 9 da noite quando percebi que o tal ruído não estava mais a me incomodar. Terminei o dia de trabalho ali, fui ao banheiro, tomei banho, preparei algo rápido e pouco saudável para comer e decidi só então ligar a internet em meu celular. Respondi minhas mensagens e depois fui dormir. Do meu quarto para a cozinha havia um bom espaço, mas ainda assim, quando entrei no cômodo, voltei a escutar o ruído do relógio. Não sei se o barulho estava todo aquele tempo ressoando, porém, por mais incomum que isso pareça, ele parecia ter força própria, já que em certos momentos, ele estava mais forte e mais angustiante. Fui para a cama, liguei o ventilador e me deitei, mas o som dos ponteiros do relógio me impediram de dormir, e fiquei a rolar na cama sem conseguir pregar os olhos a noite inteira. Logo que a manhã chegou, meu celular alarmou, me levantei e fui até o espelho do banheiro, onde notei que minha aparência era de alguém que não dormia há meses, além de que meu corpo e minha mente estavam esgotados. Saí do banheiro a passos lentos, estava meio tonto, corpo sem forças e sentia dores em forma de pontadas na cabeça, à medida que eu dava um passo e aquele maldito ponteiro do relógio passava para o segundo seguinte. Deduzi que se eu me livrasse do relógio, ninguém iria sentir falta por ter sido presente de minha avó falecida. Reuni o pouco de energia que ainda me restava e entrei na cozinha, mas antes que eu tirasse o tal relógio da parede, escutei batidas na porta de minha casa e fui atender. As batidas eram de minha irmã mais nova, que viera entregar algumas compras que mamãe havia forçado ela a ir deixar lá em casa. Aproveitando a presença de minha irmã, pedi para ela escutar o som do relógio, mas ela não percebeu nada errado, exceto minha aparência decaída, que fez com que ela pedisse para ir mais devagar nos trabalhos. Com um sorriso forçado, agradeci a preocupação, ela então saiu e retornei a fechar a porta. Encarei de longe o maldito relógio, mas ele não parecia mais me incomodar, foi então que decidi deixá-lo lá e retornar à minha rotina. Sentei em frente ao PC para trabalhar e tudo parecia ok, mas eu estava enganado, mesmo sem o ruído irritante, aquele aparelho, pendurado na parede, de alguma maneira, estava a sugar minha energia física e mental. Acabei caindo no sono ali, e mesmo que para mim tenha parecido apenas um rápido cochilo,
Quando abri meus olhos, o relógio já marcava meia-noite, e tudo dentro de casa estava escuro. Porém, meu cansaço persistia e o maldito som emitido pelos ponteiros do relógio havia retornado. Eu estava com a respiração ofegante, sem entender como eu havia dormido o dia todo e ainda estava cansado daquele jeito. Fiquei de pé, me aproximei do relógio, o retirei da parede e joguei no chão, fazendo ele ficar aos pedaços, no mesmo instante que o maldito som cessou. Naquele momento, senti uma forte pontada na minha cabeça, cambaleei até o armário gritando, mas felizmente, após 1 ou 2 minutos, a dor se foi completamente. Peguei o que sobrou do relógio, coloquei em um saco e queimei em meu quintal. Eu estava aliviado, parecia o fim de algo que tinha durado anos, mesmo tendo sido apenas 2 dias. No entanto, na manhã seguinte, acordei com o maldito som do relógio ecoando por todos os cantos de minha casa. Procurei em todos os lugares, mas o tal relógio já não existia fisicamente, pois o som só atormentava minha mente. Aquilo ficou a me incomodar pelas horas seguintes e não consegui fazer nada. Cansado de procurar uma solução, decidi me deitar no sofá, ficando apenas a encarar o teto da casa, enquanto minha cabeça palpitava de dores. A cada hora, o som me incomodava ainda mais, cada vez mais, e sucessivamente mais. Foi então que, em meio àquele desespero, ideias insanas começaram a vir à minha mente. Tomado de emoções, medo e um desconforto que somente eu sentia e ouvia, tomei uma atitude drástica, levantei do sofá com fortes dores e fui até a cozinha, peguei uma faca e fui para o banheiro. Embora tenha pensado momentaneamente em morrer, o que fiz foi ainda pior, quando decidi usar a faca para silenciar o mundo à minha volta para sempre, para não precisar mais escutar o maldito ruído. Contudo, para meu azar, mesmo surdo com ambos os ouvidos estourados, eu ainda escutava aquele maldito som de uma forma inexplicável, e não demorou muitos dias para que eu fosse encontrado à beira da loucura. Depois de quase 3 anos daquele estranho incidente recebendo tratamento sobre fortes medicações, hoje já não ouço aquele ruído, que muitos disseram ser apenas fruto da minha imaginação. De toda forma, o preço que paguei foi caro, pois hoje não posso escutar mais nada, e minha vida nunca foi mais a mesma.